Olá, crianças! Voltei, viu como foi rapidinho? É ali, ó, até logo, né? Voltamos agora para continuar com a nossa aula de língua portuguesa, tá? E como a prof colocou na aula passada, agora nós vamos realizar umas atividades aqui na página 76 e 77 do livro e nós vamos novamente precisar do nosso dicionário, tá? Então, vocês lembram que a prof colocou para vocês em algumas aulas anteriores que a partir de agora nós iríamos trabalhar muito com o dicionário, né? Procurar bastante palavras no dicionário, aprender a manusear. Estamos novamente aqui, ó, bonitinho, com o dicionário na mão, né? Algumas palavrinhas para nós procurarmos. Então, agora, antes de começar a aula, providencia lá o dicionário de vocês, o livro de língua portuguesa, né? O livro Conectados. Abro na página 76 e 77 e a prof vai dar as instruções para fazer as atividades de hoje. Crianças, então assim, ó, na aula passada, as questões de interpretação de texto, né, as questões que envolviam as questões do texto e do poema, a prof realizou com vocês, tá? A prof realizou com vocês, foi ajudando vocês fazerem, já foi fazendo, já fomos corrigindo, tá? Agora, para essas atividades dessas duas páginas aqui, a prof vai dar as explicações de como vocês vão realizar essas atividades e eu quero ver vocês praticarem e fazerem sozinhos, tá? Então, assim, lá na página 76, tá? Nós abrimos a página 76, tem assim, palavras no dicionário. Legal, nós já aprendemos a trabalhar com o dicionário, agora nós vamos colocar em prática. Você vai trabalhar com algumas palavras do poema Fogão a Lenha. Será que você sabe o significado de cada uma delas? Durante a explicação do poema, nós fomos explicando o significado de algumas, não de todas, né? Então, nós vamos agora saber e conhecer esses significados. Tá. Vocês lembram da explicação que a prof deu sobre como nós procuramos as palavras no dicionário? De que forma que elas estão dispostas lá no dicionário? Né? As palavras lá no dicionário, elas estão dispostas em ordem alfabética. Por isso que no começo começo deste ano, nós trabalhamos muito com colocar as palavras em ordem alfabética, né? Vocês até estavam enjoados, prof, de novo? Sim, de novo, vamos aprender bem a colocar as palavras em ordem alfabética, porque um dia vocês vão precisar bastante ocupar elas. Aí, ó, chegou o momento. Lembra que sempre a prof fala? Não vai para agora, mas um momento na nossa vida nós vamos precisar. Agora chegou o momento, para dizer, esse é um dos momentos, mas a gente vai ocupar bastante. E a primeira atividade que está pedindo aqui é para organizar as palavras do quadro em ordem alfabética. Lá no dicionário as palavras não estão dispostas em ordem alfabética? Pois bem, essas 5 palavrinhas aqui agora, eu quero que vocês organizem elas aqui nessas duas linhas em ordem alfabética. O que é colocar uma palavra em ordem alfabética? A primeira letra, como que começa? Então, qual é a primeira palavrinha que vocês irão colocar aqui na linha? Palhoça, picumã, tacho, torresminho, tapioca. Quem vem primeiro? Começa lá. A, tem alguma palavra com A? B, C, vai olhando, falando as letrinhas do alfabeto e vamos colocando na ordem. Qual será a primeira palavrinha que você colocará aqui? Ok? Tá, aí precisa pensar um pouquinho. Como nós vamos ordenar essas palavras, tá? De que forma que nós vamos ordenar? Se essas palavras têm a mesma letra, ó, tem 3 palavrinhas que começam com T. De que forma que nós vamos organizar? O que nós precisamos ver depois?
tá? É a perguntinha que vem depois. O que você observou para ordenar as palavras que começam com a mesma letra? E vocês lembram desse sinalzinho aqui? Desse símbolo, tá? Esse símbolo, esse balãozinho aqui de conversa, como diz, é um balãozinho de conversa. Aí assim, de que forma que eu pensei? Como que nós pensamos para colocar essas palavras em ordem alfabética e aquelas que têm a mesma letra? Vamos conversar sobre isso? Tá, então já vamos conversar para depois vocês responderem. Lembram que vocês precisam... tem 3 palavrinhas com a mesma letra. O que você vai olhar depois? A segunda, certo? Mas tem a segunda letra também é igual. Tem o A, é igual. O que você precisa olhar? A terceira, né? Então, quem vem, ó, tacho e tapioca. Tem a mesma, começam com T e a segunda também é igual. O que você vai olhar depois? A terceira. Quem vem primeiro, o C ou o P? Então, de que forma nós ordenamos as palavras que começam com a mesma letra? Nós olhamos a segunda e olhamos ou a segunda ou a terceira. Se a terceira é igual, olhamos a quarta e assim por diante, tá? Então, a primeira atividade é organizar as palavras em ordem alfabética. Essa daqui, essa questão aqui, não tem nada para responder, porque é apenas uma conversa e uma forma de nós pensarmos. E que a prof já deu a explicação. Atividade 2. Você sabe o que é canjica? Pensa aí, você sabe? Você já comeu? Você sabe? Já falei, né? Já falei, é um alimento? Então, o que é uma canjica? Já ouviu falar dessa palavra? Sim. Um doce, uma comida, um milho. Olha, da onde vem, né? Depois de você pensar, refletir, conversar aí com a mãe. Mãe, será que eu sei o que é canjica? Da onde que vem a canjica? Mãe, você sabe o que é? Pai, conhecem, né? Depois de responder aqui mentalmente, confira o significado no dicionário. Agora pega o dicionário de vocês e coloca aqui, canjica. Lembra? Letra maiúscula para começar a frase? Toda vez. Canjica. E aí você vai abrir seu dicionário e vai pesquisar o significado e colocar aqui, tá? São 3 linhas. Então, tem espaço suficiente para colocar. Sempre com letra cursiva e bem caprichada. Aí você vai ocupando esse significado aqui, que você procura lá no dicionário, você vai responder. Você conhece outro nome para esse alimento? Qual? Talvez vocês conheçam. E eu quero saber, qual é o nome que você conhece? Aqui já está falando que é um alimento, né? Você conhece outro nome? Talvez, dependendo de onde a pessoa vem, dependendo do regionalismo, né? Dependendo do lugar, do local que a pessoa vem. Se a pessoa vem lá do norte, né? Aqui no sul nós conhecemos por canjica, vem lá do norte, vem lá do nordeste, tem outro nome. Talvez vocês conheçam por outro nome, talvez os pais de vocês conheçam por outro nome. Se não conhece, se conhece realmente só por canjica, vai colocar. Não conheço por outro nome, é só esse mesmo, canjica. Letra B. Por que existem diferentes nomes para o mesmo alimento? E agora? A prof acabou de responder aqui na letra A, né? Por que existem diferentes nomes? Por que você acha? Vou responder para vocês. Depois vocês elaboram a resposta de vocês e colocam lá no livro. Existem diferentes nomes para esse mesmo alimento, criança? Que é como a prof colocou antes. Dependendo do local. Dependendo do local que a pessoa vem, é conhecido o alimento, né? Então, é um regionalismo. Então, depende da região,
depende do estado, né? Depende do local. Então, às vezes eu conheço o mesmo alimento que eu conheço lá, a mandioca, por exemplo, que é a próxima atividade, ela tem vários nomes. Vários nomes porque várias regiões conhecem por nomes diferentes. Então, às vezes, as pessoas conhecem os alimentos. Eu não sei de que alimento que está falando. Aí fala o outro nome. Já identifiquei. Então, agora sim eu sei o que é. Então, dependendo da região que a pessoa vem, dependendo da cultura, né, dos costumes que a pessoa tem. Por exemplo, os indígenas. Muitos alimentos que nós conhecemos, eles dão outro nome. Eles têm outro nome para aquele mesmo alimento. Então, a resposta aqui, né, do porquê existem diferentes nomes para o mesmo alimento, é porque depende de cada região, depende do local que a pessoa vem, né, depende de como a pessoa cresceu conhecendo aquele alimento. Tá? Identifica um alimento aí, por esses nomes que são dados de diferentes formas. E a número 3, olha só, já é justamente sobre a mandioca que a prof disse, ó. A tapioca é um produto extraído de uma raiz. Observe a fotografia. Aqui tem uma raiz de mandioca, tá? E a mandioca, crianças, ela é conhecida em diversos estados, o Brasil todo, né? Conhece a mandioca. Só que por vários nomes. E você? Por qual desses nomes você conhece essa raiz? Você conhece por mandioca? Você conhece por macaxeira? Ou você conhece por aipim? Como vocês chamam esse produto aqui, essa raiz aqui? Eu conheço por mandioca, né? Mas já vi gente que veio aqui na minha casa e quando eu fui servir, hoje tem macaxeira. A gente ficou pensando, mas o que era macaxeira, né? Macaxeira, tá, mandioca. Outros, fomos lá para o Nordeste passar férias uma vez e aí a moça veio com bolo da aipim. O que é bolo de aipim? É bolo de mandioca. Aqui mesmo no mercado tem bolo de aipim para comprar. Então por quê? Eles falam, é bolo de mandioca. Então a tapioca, aquela farinha que a gente come da tapioca, ela é tirada dessa raiz. E muita gente fala, eu vou comer uma tapioca agora que é lá um produto extraído do aipim, outros extraído da macaxeira. Eu quero saber vocês, como vocês conhecem, tá? Por qual nome desses vocês conhecem? Aí vocês vão assinalar aqui. Conhecem por aipim, por macaxeira ou por mandioca? São os regionalismos que nós falamos de cada palavra, o conhecimento de cada palavra por região, tá? Então, vamos descobrir lá, eu quero descobrir por qual nome vocês conhecem. Atividade 4. Atividade 4, crianças, novamente apareceu o balãozinho ali. Então, uma conversa que nós vamos ter. Observe os diferentes significados de tapioca. Você conhece algum? Lembra da atividade 3? Palavra tapioca? Então, olha só. Lá no dicionário, foi tirado de um dicionário Caldas Aulete, tá? Esse significado aqui. Tapioca. Isso aqui é um verbete de dicionário, tá? Lembram os verbetes de dicionário como eles aparecem? Eles aparecem o nome, tá? O substantivo que eu vou procurar. Então, aqui eu vou procurar tapioca. A separação das sílabas dessa palavra, tapioca. Viu? Já aparece a palavra separada. Tapioca. A sílaba tônica, né? A sílaba tônica. Então, qual que é a sílaba forte? O O. Aqui, ele tá entre colchetes para dizer que eu falo assim, tapioca. Eu abro a boca, oca, né? Como se tivesse um acento agudo.
tapioca é a sílaba tônica, então é uma paroxítona. A penúltima é a mais forte, né? Ó, última sílaba, oxítona. Penúltima sílaba, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Então, é a tapioca, é uma paroxítona, né? Tapioca, a sílaba tônica é o O, a mais forte. É um substantivo feminino, lembra? SF, substantivo feminino, porque eu falo o tapioca? Não, a tapioca, tá? Tudo isso aparece no verbete do dicionário quando você vai procurar uma palavra. Por isso que essa palavra, o dicionário é tão importante. A gente aprende um monte de coisa com o dicionário. Olha quanta coisa. A gente aprende o significado, os significados, porque não traz um só, né? Os significados, a separação de sílabas, a sílaba tônica e se o substantivo é masculino, feminino, né? E assim por diante. Tá, mas aí o que nós queremos é saber se você conhece algum desses significados. Então, primeiro, ó, essa palavra, ela tem 7 significados. Veja só, tapioca, ó, aqui começa do 1 a todos os são enumerados. Tem 7 significados. O primeiro significado, que é farinha fina, branca e úmida, extraída da raiz da mandioca. Ou seja, uma goma, né? Então, tapioca aqui, uma farinha fina. Primeiro significado. Segundo significado, de culinária. É uma iguaria feita com essa farinha peneirada, assada e recheada, né? Com coco ou manteiga. Né? Então, aqui, vem uma culinária, significado 2. É algo feito, né? Algo que assa. Vou comer uma tapioca. Ó. Já é um produto que é feito da farinha. É o segundo significado que eu posso colocar lá também. O chamado beiju. Ó, lembra aqui? É a goma. Aqui, o beiju. E eu já vi gente falando, vou fazer um beiju aí para comer, né? Terceiro significado, ó, também vem da culinária. Pão caseiro feito com a goma da mandioca, água e sal. Outras pessoas já entendem, vou comer uma tapioca. O que é? Um pão, né? Um quarto significado, ó, ver mandioca. Quer dizer que vem alguma coisa que veio da mandioca. Quinto significado, uma variedade de manga cultivado em Itaparica. Olha só, esse significado eu não conhecia, né? Uma variedade de manga lá da Bahia. Legal, né? Tapioca tem um tipo de manga lá da Bahia. Que interessante. 6, ó, sexto significado, um papagaio de papel, cafifa, pandorga, pipa. Olha, nome dado para pipa em algum lugar do Brasil. Isso também, né? Alguém chama a pipa de tapioca. E o sétimo, o nome de um peixe do litoral semelhante à sardinha. Veja, até nome de peixe, né? O significado tapioca tem o nome de um peixe, um peixe do litoral semelhante à sardinha. Veja, olha só, 7 significados diferentes para uma mesma palavra. E agora, quais significados desse você conhece? Por qual, né, você conhecia essa palavra? Você entende? Para mim, a tapioca, verdade? Eu vou falar, vou fazer uma tapioca, né? Vou fazer uma tapioca. É lá pegar a farinha e peneirar ela e fazer lá como se fosse uma panqueca, né? Para comer. Então, isso para mim era tapioca, né? Aquela mistura feita da farinha tirada da mandioca, onde que a gente, então, na verdade, eu misturo a 1 e a 2. Né? Eu ocupo a farinha, que é retirada da mandioca, e faço aquela... me fugiu o nome agora, né?
Então, eu conheço a palavra tapioca, eu conheço a tapioca por uma farinha fina branca que é extraída da mandioca. E vocês, né? Qual o significado desses vocês conheciam para tapioca? Tá? Até quiser, escreve aqui, né? Ou faz um círculo, então é só para nós conversarmos, mas pega e circula qual era o significado que você conhecia, que daí a prof fica sabendo. Depois, quando vocês tirarem a foto, a prof vai ficar sabendo por qual significado vocês conheciam a palavra tapioca, tá ok? Atividade 5. Leia esse verbete. Então, aqui tem o verbete, lembra? A palavra que foi tirada lá do dicionário. Agora, da palavra palhoça. Olha só. Lembra que nós estudamos na História e Geografia a palavra palhoça? Tá? Palhoça, ó. Lá, aqui, quer dizer que foi tirado um verbete tirado do dicionário. Palhoça. Palhoça, ó. Tem 3 sílabas, já aparece a separação das sílabas. E substantivo feminino, então é a palhoça. Crianças, olha, agora esse dicionário é outro dicionário, é um dicionário de língua portuguesa ilustrado, tá? A Saraiva Jovem foi quem publicou esse dicionário. Tá, diferente daquele outro. Aquele outro dicionário, ele trazia a sílaba tônica separada aqui. Agora, olha como está a sílaba tônica nesse dicionário. Ele está pintando de uma outra cor. Então, qual é a sílaba mais forte da palavra palhoça? Ó, palhoça. Qual que eu falei mais forte, né? Também é uma paroxítona, também é a penúltima. Também já está diferente. Então, cada dicionário vai trazer de uma forma diferente as separações de sílabas, as sílabas tônicas, tá? Mas, ó, palhoça, substantivo feminino, e o lhó é a sílaba mais forte. O que significa palhoça, tá? Tem 2 significados. Casa rústica, coberta de palha ou sapê. Casa rústica, coberta de palha, né? Ou sapê. Algumas pessoas chamam essa palha aqui de sapê. Significado 2. Casa rústica pobre. Tá? Isso que esse dicionário traz. Agora, o que é uma palhoça? O que é uma palhoça? Lendo esse verbete aqui, o que é uma palhoça? Escreve lá com as suas palavras. Ou faça uma interpretação desse verbete, tá? Faça uma interpretação desse verbete. Tem 2 significados. Precisa copiar isso aqui? Precisa copiar isso aqui? Não, tá? Então, o que é uma palhoça? Lendo esse verbete, ok? Eu já li. Vocês vão colocar aqui. Só tem uma linha, então é pouquinha coisa, ok? E atividade 6. Assinale o significado mais adequado para a palavra tacho, de acordo com o poema Fogão a Lenha. Quando nós falamos sobre o significado das palavras no dicionário, a prof deixou bem claro. Alguns significados não se encaixam para aquele determinado assunto que nós estaremos falando. Alguns significados não têm nada a ver. Então, nós precisamos entender para aquele momento qual é o melhor significado. Então, a prof mandou copiar um significado de uma palavra. Eu preciso saber o que vai se encaixar, o que será que a prof quer saber nesse texto? Qual é o melhor significado que se encaixa para esse texto? Agora, a palavra tacho aparece 2 significados aqui que foi tirado de um outro dicionário. Ó. Foi tirado do dicionário eletrônico Ausais, de língua portuguesa. Então, 2 significados para a palavra tacho. Agora, de acordo com o poema, qual é o melhor significado? Qual é aquele mais adequado? Então, você vai assinalar um X aqui para aquele mais adequado. Primeiro significado, lá no poema. Um recipiente de ferro, cobre, etc., com asas ou cubo, para fins culinários, ou
Significado 2. Regionalismo do Nordeste do Brasil. Uma vasilha grande de cobre ou ferro, usada nos engenhos para cozimento e transformação do caldo de cana em açúcar. Lá no poema Fogão a Lenha, qual desses significados que se encaixa melhor? O 1 ou o 2? Pensa bem, tá? Pensa bem. Quer voltar lá para o texto? Volta e dá uma lida. Então, qual desses significados que se encaixa melhor? Tá ok? Isso, crianças? Então, essas atividades, tá? Da 1 a 6. Vocês vão responder ela lá no livro. Depois de responderem, vão tirar uma foto das atividades da página 76 e 77 e enviar para a professora. Tá? Por quê? E essas aqui a prof não ajudou. Lá na página 75 não precisa foto, porque a prof ajudou vocês a fazerem, tá? Já está tudo pronto. Agora, essas das 76 e 77, a prof não ajudou vocês a fazerem. A prof instruiu e explicou como vocês vão fazer a resposta. Porém, não deu a resposta para vocês. Então, vocês vão tirar uma foto para mim dessas 2 páginas e me mandar. Certo, crianças? Então, ficam com Deus. Até mais e até a próxima aula. Beijos, meus amores. Estou com muita saudade. Olha ali o nosso Mimi dando um tchauzinho assim, bem de levezinho. Tchau para vocês, meus anjos. Ficam com Deus. Até mais.